Diante de muitas coisas insanas que saíram no mangá, uma coisa foi mostrada pra gente, que o Momoshiki vai virar do bem. Mas será mesmo? E para completar, isso tem dois lados. Sério galera, vocês não fazem ideia do quanto as coisas podem mudar e levar o rumo da obra para um outro nível. E agora sem mais enrolação, bora pro vídeo, para não perdermos mais nenhum segundo. Olha, se o anime tivesse acompanhando o mangá, bom, eu acho que eu nem preciso nem dizer. Mas assim, os outros capítulos foram bons? Cara, com certeza, mas neste mangá de Boruto agora, galera, eu não sabia se eu estava sonhando ou se eu estava acordado. Porque sério, eu duvido que não tem ninguém que não se surpreendeu com o Shibai e com as informações do Amado e por último, aquela profecia louca lá do Momo, que já estava mais que na hora de passar coisas relevantes pra gente, em questão da profecia. Porque como a gente viu nos últimos capítulos, o Otsutsuki começou a se mostrar bastante presente, então podem confiar que daqui pra frente, o Momo sempre vai estar no meio dessas coisas, principalmente no meio das confusões. E o melhor disso tudo é que o Otsutsuki está livre e leve e solto na consciência do Boruto, então não tem aquela do cara estar preso e não podendo se mover livremente. E olha, tem uma coisa que de fato me fez pensar bastante a respeito do Momoshiki. Como será que o Otsutsuki vai ficar do bem? Porque desta vez o Kishimoto deu uma diferenciada no diálogo deles dois. E ainda mais, o Boruto quando estava conversando com ele, o moleque mostra não acreditar que o Shibai existiu e achava que o Amada estava mentindo sobre isso. E o Momoshiki diz assim, preste bem atenção galera, desculpa, mas a parte do Shibai é verdade. Pois é, o Momo ao contrariar o Boruto, ele pede desculpa. E não galera, esse papinho que só foi o modo dele falar, não caio nessa. Se fosse o Itachi ali, eu até poderia achar que eu estava em um genjutsu, mas foi bem ao contrário. Mas serião, eu na hora que vi isso, já achei estranho, porque o Otsutsuki sempre se refere ao Boruto como garoto e sempre grosseiro com ele, mas talvez seja um erro de roteiro, só pode. Porém tem uma coisa muito melhor que esta parte, onde mostra a conversa deles e que prova pra gente como o rumo da obra será daqui pra frente. Mas primeiro, não podemos deixar de lado que durante este tempinho de ladainha do Amado e tudo mais, o Otsutsuki só entrou em contato com Boruto porque ele notou uma coisa de diferente entre eles dois, que estavam podendo ver o que o outro estava pensando, pois o Momo percebeu que o Boruto não estava acreditando no Amado, ainda mais pelo fato de que os dois irmãos são ciborgues que possuem DNA do Otsutsuki Shibai. Mas a parte que o garoto mostra não aceitar é sobre o ser cósmico, e tudo que ele pensou, o Momoshiki escutou seus pensamentos. E óbvio, no mesmo momento, o Otsutsuki percebeu que algo estava errado. Então, segundo ele, os pensamentos deles dois estão se cruzando, e ambos podendo visualizar o que o outro pensa. Não é à toa que o Momoshiki acabou dando mancada e revelando a sua profecia ao Boruto, que agora o moleque sabe o que vai acontecer e também é tudo mais fácil para ele de agir em determinada situação. A não ser que no momento o Boruto banca o leigo e simplesmente esquece, como que não fosse nada. Porque da vez que o Momo alertou o garoto sobre o seu olho, o moleque nem se preocupou e seguiu aquele dilema, a vida que segue. Mas agora é que começamos a entrar em um ponto muito, mas muito insano. E pra mim meio que decepcionante. Porque como vocês já sabem, o Momoshiki tem tudo para levar a um caminho como o da raposa. Aí seria a Kurama do Boruto 2.0, uma versão mais atualizada. Mas é óbvio que eu não vou poder de deixar de comentar sobre os pontos negativos disso. Não dele virar parceiro do Boruto, mas sim das causas internas que ele virá cometer. Pois bem, o Momo falou para o Boruto que os pensamentos deles estavam se cruzando. E aí que está o real fator que vai quebrar aquele coração de gelo do Momoshiki. Tô te falando, essa deles passarem pensamentos um para o outro, sem quererem, vai ser a conversão do Momo para o bem. Porque pensa o seguinte, o Otsutsuki vai ter acesso às memórias felizes do Boruto, ou seja, os momentos bons, e vai saber o que é se importar com alguém. Mas é claro, isso não seria assim tipo do nada, igual o Boruto lá de boa e o Otsutsuki podendo ter acesso a isso. Ou seja, em um momento muito crítico, onde o garoto irá se encontrar à beira de perder tudo, é que será os momentos do Boruto bater os seus flashbacks. Isso não será só um meio de passar para o Otsutsuki a importância que o garoto tem com a sua família, mas também é óbvio, o Momo vai presenciar uma coisa que ele nunca sentiu ou que ele nunca viveu. Afinal são Otsutsukis e são ensinados a serem ignorantes.
Dá pra ver isso só no modo como eles se pronunciam. Então isso seria sim possível, de fazer o Otsutsuki ver as memórias do Boruto e sentir uma emoção ou uma adrenalina diferente, como uma vivência totalmente diferente da dele. E claro, que o Otsutsuki sabe como os humanos se importam uns com os outros. Mas a diferença será que ele vai viver na prática, porque o cara vai ter acesso a esta parte mental do Boruto. Não só esta, como todas as vezes que o garoto apresentar uma mente positiva. Isso também vai passar para o Momo. E fora que na lógica, quando você vive em um ambiente, por mais diferente que seja do seu costume, você passa a ser moldado por aquilo. E ainda mais, porque se até Kurama se tornou do bem, o que impediria o Otsutsuki também virar do bem? Pois é, como eu falei, vai ter a parte negativa também, que digamos assim, um outro lado da história, que é a que de fato faria a obra de Boruto se tornar mais insana futuramente, que é o Momoshiki nunca virar do bem. Até porque, se o Kishimoto faz o Otsutsuki virar do bem, a história irá se repetir, tipo Naruto, clone, Razengans e o monstro dentro dele, e o Boruto também. Então meio que seguiria um padrão e não seria nada legal. Porque se tem uma coisa que animaria geral, é o Boruto sendo o vilão da própria história. E claro, tudo culpa do Momoshiki. Porque o garoto jamais se tornará um renegado sem a mãozinha do Otsutsuki para dar uma ajudinha. Então, como eu falei, dois lados. Ou o Momoshiki vai virar do bem, ou ele vai causar desordem. Que é óbvio que eu estou com a segunda opção. Eu espero que o Momo controle o corpo do Boruto e passe a viver a vida dele. Porque aí sim a obra entraria no hype. Porém, tem a chance da criatura virar do bem, já que agora os seus pensamentos estão ligados. E isso só é possível porque, como vocês sabem, na luta do Boruto contra o Kawaki, o garoto ganhou uma cicatriz não muito boa, que se não fosse o Momoshiki, ele teria ido para o além. E por conta da criatura usar os seus dados para trazer ele de volta à vida, é que surtiu este efeito, uma sincronização de mente, que foi o que o Momoshiki disse também no mangá. Não com essas palavras, mas com os mesmos significados. Pois bem, isso é que deixa a suspeitar de que o Otsutsuki passará a ter experiências com as partes boas e começará a entender o que ele nunca teve, uma coisa que não foi de fato ensinada a ele: amar os outros, ao invés de menosprezá-los. Entretanto, isso não vai ser repentino, e eu acredito que o Otsutsuki irá sim controlar Boruto, pois foi exatamente o que ele disse em uma das suas últimas profecias. O Momo disse que irá tomar o corpo dele e passará a viver a vida de Boruto Uzumaki, e que chegará o dia que o moleque irá se encolher lá no fundo de sua mente, desejando fugir do mundo shinobi. Então a coisa assim está para acontecer que irá realmente ser cumprida. Afinal, se o Otsutsuki disse isso, é porque o Kishimoto irá adaptar cenas sombrias assim. E que é claro que não será esquecida, porque já teve profecia do Momoshiki que se cumpriu. Pois para quem já se esqueceu, e que eu até mesmo cheguei a comentar isso aqui com vocês, o Momo profetizou o futuro da Kurama. Ou sendo mais específico, a morte dela. Porém, de uma forma que ninguém notasse, até porque se tivéssemos falado aquela vez que a Kurama iria morrer, galera, é óbvio que a pessoa que dissesse isso ia ser visto como a pessoa que mais viaja na maionese. Mas assim, a criatura diz o seguinte: que pena, raposa, você tem tanto poder, mas não possui a capacidade de passar para a próxima geração. Porém, por que ninguém naquela época pensou nisso? Bom, é simples. O Momo sempre chamava o Naruto pelo modo raposa, ou seja, todos nós achávamos que era o Hokage ao invés da Biju. E fora que foi uma forma do Kishimoto dar pra gente pista de coisas que iam acontecer no futuro. E é por isso que sempre que eu leio o mangá, o meu olho vira uma lupa. Sério, galera, eu fico aprofundado nas palavras, como que não faz sentido, ou que liga os pontos. Como por exemplo, o Momoshiki já ter dito que será breve a profecia. Mesmo que ele não possa ver, será um espetáculo digno de se ver. E eu pensei, como assim, mesmo que ele não possa ver, sendo que vai estar junto ao Boruto? Pois é, vocês perceberam que não faz sentido, a não ser que você crie coisas para cobrir esta brecha, como esta do Otsutsuki dizer que seus pensamentos estão se cruzando. E eu logo pensei que é um meio de trazer o Momoshiki para o lado do bem, o que eu espero que não aconteça, porque eu estou torcendo para o Boruto se tornar o vilão e o Momoshiki nunca virar a Kurama. Bom, eu não sei vocês, mas já no meu ponto de vista, isso não seria nada legal. E fora que não melhoraria a obra, pois seria tipo a cópia de antes. Mas se tem uma coisa que sempre melhora o meu dia, é aquela pessoa que dá like no vídeo e que ainda se inscreve no canal. Oh, coisa boa, hein? Porque é tudo de graça e não leva nem 3 segundos pra fazer isso. Mas olha, pode levar mais tempo se você decidir acompanhar o canal nesta jornada de crescimento. Para quando chegarmos em um pico aqui do canal, você está lá como um inscrito raiz. Pois é, motivo suficiente, né, galera? E bom, é isso, eu te espero nos próximos conteúdos. Obrigado e fui!